Olá, meus amigos do Papamag, tudo bom? Então, bora lá, vamos iniciar o POP 4. O POP 4 ele é voltado para as situações de ocorrências envolvendo local de preservação de crime, sossego público, apreensão de drogas, atendimento com autoridade. E sim, nós vamos ver essa situação aí que o POP 4 ele nos traz. Como que a gente vai atender esse tipo de ocorrência, como que a gente vai se proceder em ocorrências diversas, ocorrências envolvendo morte de policiais, algo relacionado a isso. Então, senhores, ela é um POP que o senhor deve ter um pouco mais de atenção também. Por quê? Porque dela poderá sair perguntas. E como eu já falei para os senhores, o POP ele tem essa situação das perguntas serem capciosas, serem cheias de pegadinhas para quê? Para confundir o aluno, né, o estudante, ou o policial que está frequentando uma sala de aula e aprendendo POP. Então, vamos lá, vamos dar início. Vamos ver aqui a avaliação do local do crime, né, e os materiais necessários para a preservação do local de crime. O que é um local de crime? É toda a área onde tem ocorrido um fato, assuma a configuração de delito, demonstrando que haverá repercussão jurídica, judiciária do fato e que, portanto, exija providências policiais, tipo homicídio, suicídio, acidente, morte, inclusive roubos, né, dependendo da situação, com o meliante lá, o infrator da lei deixa vestígios, né, da mão dele, de digitais ou algo nesse sentido aí, né? Então, ela é um local que tenha sido cometido algum tipo de delito, de crime, né? Nas atividades críticas, o senhor vai avaliar o local e verificar se realmente trata-se de local de crime. Muitas vezes, nós vamos atender a ocorrência e atente-se para quê? O senhor chega no local, não era nada daquilo que descrevia conforme chegou à rádio. Está fedendo dentro da casa, tem algo fedendo lá e já faz dia que ninguém sai, você chega lá dentro, tem um cachorro morto, tem algo nesse sentido. Então o senhor vai o quê? Vai verificar se é ou não um local de crime. 2. Providenciar os meios necessários. Fita zebrada, cordas, cavaletes, lonas, tábuas, arames, estaca, entre outros, ou o seu complemento de isolamento, né? Então, ele fala o seguinte, que o senhor tem que ter a fita zebrada, tem algo para fazer o isolamento, mas pode utilizar o que tiver no local para que ninguém mais passe naquele local lá que foi constatado o local de crime. Nas sequências de ações, contato com o solicitante, né, testemunho, se for o caso, dimensionamento das proporções do campo pericial a ser preservado. O policial ele tem que ter aquela noção até onde ele acha que possa valer aquela situação, sabendo que o local de crime, ou tipo homicídio, onde as pessoas se aglomeram, curiosos, muitas vezes, se o senhor não dá um conter àquele local, vai encher de curiosos, né? E aí todo mundo mexe, todo mundo vem, olha em cima, cara que quer se passar por médico, ver se o cara está vivo, e aquelas situações todas assim. Então, o senhor policial chegou primeiro, é a autoridade máxima ali. Então, o senhor tem por obrigação de quê? Preservar o local do crime, para que quando for a perícia chegar no local, ela consiga mais provas em relação àquele crime cometido ali naquele local, né? Nas sequências de ações ainda, aproximar-se do local do crime, observá-lo, avaliando sem que seja alterado o seu estado. Composição e campo para exame de corpo de delito enquanto necessário. Realizar a preservação utilizando os meios necessários ao seu completo isolamento. Fita zebrada, cordas, tábuas, arames, estaca, lona, plástica, entre outros. O resultado esperado, senhores, é que o policial militar tenha condições de identificar o local de crime, o campo para perícia técnica, ou seja, o senhor vai chegar no local, o senhor tem que identificar o local que o senhor vai fazer o isolamento. Que o policial militar saiba avaliar qual o material mais adequado para o isolamento do local, sem forma que não prejudique a sua perícia.
que o campo pericial permaneça incólume até a chegada da liberação das autoridades competentes. Nas ações corretivas, na impossibilidade de acessar o local ou permanecer nele, solicitar reforço imediato. Ou seja, o local é que se desloque 2 viaturas, uma para a possível condução de vítima e outra para a preservação do local de crime. Mas, geralmente, o que a gente percebe é que a viatura aciona até então que nós não temos que ficar tantas viaturas assim para ficar indo 2 para um local de crime, a não ser que quem chegar lá no local perceba a situação aí, ela acione. Caso haja dificuldade de verificação da extensão do campo pericial, pedir auxílio de outro policial. Nas ações corretivas ainda, caso alguma pessoa desvinculada da atividade de preservação queira permanecer dentro do campo pericial, retirá-la imediatamente. O senhor tem que retirar, mas eu sou mãe, eu sou... Não, tem que retirar, senão vai... Principalmente parente, né? Que vai chegar, vai mexer, vai querer ressuscitar o morto. E aí, aquela situação toda, infelizmente, nós temos que o quê? Retirá-lo de lá. A conduta operacional recomendada visa não somente o procedimento em local de crime contra a pessoa, pois casos de crime contra patrimônio, a conduta é semelhante. E deve que o policial militar assimilar e adaptar seus procedimentos para cada caso encontrado. Como eu disse, nós não tratamos a perícia, o local de crime, somente em homicídios. Ela pode ser em local de roubo, furto, algo nesse sentido aí, para quê? Para tentar chegar ao autor do crime. Nas possibilidades de erros, delimitar irregularmente a área por falha de observação e na análise preliminar, né? Delimitar irregularmente. Você chegou e não prestou atenção, local que não tem nada a ver, você isola. Não possivelmente necessário para a ocorrência, dificultando o isolamento. Dentro do EPI nosso, ele está previsto, dentro dos batalhões, nas reservas de armamento ou nos locais que guardam esse equipamento, ele tem, em tese, tenha esse material que é a fita zebrada. Muitas vezes o policial ele esquece de cautelar, ou ele passa despercebido. Quando ele percebe, ele já está com o problema dele, não consegue isolar um local porque ele não cautelou uma fita zebrada, não fez não correu atrás. Então, é um material necessário para o serviço diário, porque o senhor poderá precisar. Se o senhor está na rua, o senhor poderá ser acionado a qualquer momento. Tocar ou alterar coisas no local de crime é uma possibilidade de erro. O senhor não tem nada que ficar procurando documento, ir na carteira do cara, não. Deixa a perícia chegar, a partir daí ele vai fazer todas as situações necessárias, vai tirar foto, mostra que tirou, no relatório dele ele fala isso, tudo isso aí. Se caso, no relatório dele, ele for fazer o relatório, vai chegar lá, está com um documento fora, essas coisas aí ele vai colocar lá. E muitas vezes ele pode culpar o policial de ter feito tal situação. E não é tão legal para nós, né? Nós temos que ser técnicos nas nossas ações. Continua a possibilidade de erro, agir precipitadamente e não realizar a avaliação, preservação do local do crime, utilizar meios impróprios para isolamento, né? Então, tem situações que não cabe você ficar colocando, né, para isolar um local de crime. Bora para o procedimento 401.2, ação do policial militar na conservar o local do crime. Manutenção do isolamento do local de crime, artigo 169 do Código de Processo Penal Brasileiro. Então, bora lá o que ele fala. Para o efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenho ou esquemas elucidativos. Ou seja, ele está previsto, tá? Um local de crime ele tem o previsto no Código de Processo Penal Brasileiro, no CPPB. Então, ele fala lá, a autoridade que chegar no local. Ou seja, muitas vezes há um conflito de quem é a autoridade. Senhores, o senhor tem autoridade, o senhor é autoridade. O policial militar ele tem a sua autoridade. Porém,
naquele local, não tendo a presença de uma autoridade maior, o senhor é a autoridade máxima naquele local. Depois o senhor vai passar para a autoridade competente de quem vai dar elucidação à situação, porque a sua parte o senhor já fez. O senhor vai chegar no local, preservar o local, acionar de quem direito, aguardá-los e, após isso, entregá-lo o local para essa autoridade que chegar lá. Isolamento do local de crime. O isolamento é consequente preservação do local de crime, é uma garantia que o perito terá de encontrar a cena do crime conforme fora deixado pelo infrator. Assim, pela vítima, tendo como isso as condições técnicas de analisar todos os vestígios e também uma garantia para a investigação como um todo, pois haverá muito mais elementos a analisar e levar para o inquérito e, posteriormente, para o processo criminal. Nas atividades críticas, já do serviço nosso, lá em si, a manutenção do isolamento do local de crime, é importante destacar que antes mesmo de se tomar uma providência contra a preservação do local de crime, teremos por ordem de prioridade. Como eu sempre falo, primeiro nós vamos o quê? Promover a vida, depois nós vamos, né, procurar, nós promovemos a vida, depois aplicamos a lei. Então nós temos que o quê? Prestar socorro. O socorro à vítima, a prisão do criminoso, caso possível. Senão, nós vamos providenciar a vida de quem está ali naquele local lá. Encontrou com vida, a nossa obrigação é o quê? Preservá-la. Sequência de ações. O policial militar deverá inicialmente manter um perímetro de isolamento para o local do crime, impedindo acesso de pessoas estranhas ao campo pericial, inclusive outros policiais militares. Depois que o senhor chegou no local do crime, o senhor já está lá, o senhor foi o primeiro. Chega outros curiosos, outros batalhões, outras unidades, querendo adentrar lá para dar uma olhada, o senhor tem toda a autonomia. Irmão, segura a onda aí que já está isolado lá, vamos evitar entrar lá, tá? O senhor tem toda a autonomia, o senhor tem que ter essa noção de que o senhor já fez o isolamento e o senhor tem que manter aquele isolamento. Independente de quem seja, o senhor vai ter que ir lá de forma educada, logicamente, solicitar que ele não entre no local ou saia, né? Para que não altere as coisas lá. Procurar entender os sentimentos dos parentes, amigos e conhecidos da vítima, sem, contudo, deixá-los prejudicar o campo pericial. Como eu disse anterior, a pior situação é quando chega parente do homicídio, do cara que foi morto, né? Então, todo mundo quer ir lá, quer ressuscitar, quer trazer ele à volta. E aí, muitas vezes, acontece um fato deles não entender que eles estão alterando o local do crime. De forma educada, nós temos que ir lá, senhora, senhor, mãe, pai, tia, chegue com a gente aqui, a senhora vai atrapalhar, tem que trabalhar essa pessoa dizendo que ela pode causar uma alteração no local do crime e depois não vai conseguir achar quem fez aquilo com o parente dela, né? Então, nós temos que o quê? Ter aquela sensibilidade em relação a isso. Solicitar apoio policial se necessário. Se caso as coisas evoluírem, só tem que chamar mais viatura. Aí sim, nós vamos lá e chamamos apoio, porque nós não somos Rambo, né? As coisas acontecem, podem reverter contra a gente, o pessoal está acusando os exaltados, aí acha que a polícia é culpada do homicídio, tá? Por não ter polícia no local, e aí começa a hostilizar os policiais. Nós continuamos na sequência de ações, dar a sequência nas comunicações necessárias, transmitindo o evento delituoso ao seu sucessor na preservação do local do crime. Acionar a autoridade da Polícia Judiciária Civil. Este, por sua vez, acionará, caso necessário, a Polícia Técnico-Científica para que a perícia seja realizada o mais rápido possível. Lembrando que quem aciona a perícia é o delegado, tá ok? Não é o policial militar. Nós não temos essa autonomia, a autoridade nós temos até um certo ponto. Quem tem essa autonomia, essa autoridade de solicitar é o delegado que chega no local, tá ok? Resultados esperados, que o policial militar faça corretamente o isolamento do local sem tocar ou alterar o local de crime, que o policial militar não permita que as pessoas não autorizadas
altere ou toquem o local de crime, inclusive familiares da vítima. Nas ações corretivas, se for crime contra a pessoa, a vítima deve ser socorrida com prioridade. Se houver necessidade de deslocamento de viatura para uma diligência, condução ou distrito policial ou outra missão ligada ao evento delituoso, solicitar apoio para que o local do crime seja guarnecido. Possibilidade de erro ainda, considerando a possibilidade de erro, né? Alterar a posição das pessoas, cadáver, objeto. Geralmente, muitas vezes, pode ocorrer um fato desse, de que do policial querer ver o que tem embaixo, se quer pegar a identificação e tal, mas isso não é a nossa missão. Nós não faremos isso, tranquilo? Revistar os bolsos e vestes da vítima é uma possibilidade de erro. Recolher pertences sem objetivo de apreendê-los, né? Então, é uma situação que nós podemos incorrer de problemas para nós, né? E o problema ela vem muito grave. Possibilidade de erro, deixar resíduos pessoais durante a preservação, como papéis de bala, cigarro, isqueiro, copos, plástico, o policial chega, fuma, toma um cafezinho, larga lá. Então, são certas coisas que nós não colocamos no local do crime. Não é a nossa missão. Nós não devemos alterar o local. Se o senhor fuma, negócio, então o senhor tem que ter aquela ideia de que eu tenho que dispensá-lo longe. E até então não tem nada a ver mais o senhor ali ficar próximo, né, do local onde se for isolado. Isolou. Nem o senhor entra lá. Se está isolado, deixa ela isolado permanentemente. Tranquilo? Mexer no instrumento de crime, armas principalmente. Mas é um detalhe, senhores, que acontece. O senhor está na ocorrência e, de repente, o senhor vê um armamento em um local. Esse armamento, já houve situações dessa aí, de que o armamento está lá, a vítima está aqui, tem um armamento no local de crime, isola o local, né, passa a fita zebrada, porém o armamento fica próximo demais dos curiosos. Já teve casos de o armamento sumir, alguém furtar o armamento, pegar sem ninguém perceber. Ou seja, ou alguém viu pegando, né, ninguém vai falar, com medo. Então, podemos sim tirar esse armamento do local, depois informá-lo que encontramos a arma naquele local assim assado. Geralmente, como que é que a gente poderia fazer? Geralmente pega uma caneta, ou algo, vai no guarda-mato dela, tira, coloca em um outro local, ou uma sacola ou algo assim, para que fique mais fácil do senhor preservar aquele armamento. Então, dependendo da situação, senhores, nós temos sim que tirar. Depois nós temos que informar a quem de direito que foi retirado aquele armamento do local com receio de furto do material. Tá ok? Vamos lá para o processo 401.3. 401.3, término da preservação do local do crime. Levantamento do local do crime, perdão, a garganta meio ruim hoje aqui, mas estamos indo aí, beleza? Peço perdão nessas tentativas de limpar a garganta aqui, mas vamos nele lá. Levantamento do local de crime. É o estudo detalhado do local onde foi praticado o delito, por meio da preservação pessoal ou do croquis, da fotografia, das manchas, das impressões datiloscópicas, das moldagens, entre outros, sempre subordinado às condições específicas do delito e realizado por equipe pericial especializada. Nós, policiais militares, não somos peritos, tá ok? Não tem nada que nós ficamos fazendo, juntando provas ou algo nesse sentido aí. Isso aí vai ficar com o pessoal da perícia. As atividades críticas dessa situação, o registro das pessoas que realizaram o levantamento do local de crime e de que foram responsáveis pelos objetos relacionados ao crime, cadáver, arma, instrumento, etc. Relacionar corretamente os objetos envolvidos mais diretamente à preservação do campo pericial. Suspender a preservação
mediante autorização da autoridade policiária judiciária civil competente. Sequência de ações, comunicação com a autoridade da Polícia Judiciária Civil. Passar à Polícia Técnica, IC e IML, o local de crime para levantamento. Registrar as pessoas que realizaram o levantamento do local de crime, daqueles que foram com responsabilidade pelos objetos de crimes, cadáver, arma, etc. Ou seja, o senhor passou, só vai ter que constar no seu BO. Foi repassado, porque o que acontece? Quando nós policiais atendemos uma ocorrência relacionada ao homicídio, nós temos que confeccionar um boletim de ocorrência. Antes, nós confeccionamos o boletim no local, que era manual, tá? Você escrevia. Agora não, nós temos ela toda digitada. O senhor vai pegar todos os dados, as situações, depois que o senhor foi dispensado, logicamente, o senhor vai até a delegacia, ou, nesse inteirinho, o senhor vai ter que fazer o boletim de ocorrência, relatar a situação e depois relata para quem o senhor passou, pega esse boletim e passa para alguém da Polícia Civil ali que está recebendo aquele local lá, ou receba o BO ali que o senhor já repassou a situação. Mas como assim? A situação está rolando, o local está preservado. Nesse momento que o senhor está fazendo a perícia técnica ali, né, os peritos estão lá, o delegado está fazendo esse perito, o senhor tem que confeccionar o boletim de ocorrência. Para o quê? Para que algum deles recebem, ou até mesmo dentro da delegacia lá, qual delegacia que aquele delegado foi, o senhor vai ter que ir lá, olha, eu estava no local do crime e solicito que receba aqui, tá? Conforme lá, só para entender que eu entreguei o local do crime preservado, o corpo estava lá, né? Ele relata tudinho, como foi, tudinho. E até então, o delegado recebe aquelas informações e anexa o seu procedimento lá também. Sequência de ações ainda, rolar testemunha quando possível, que raramente aparece, mas se aparecer, anote todos os dados, né? E repasse ela para o delegado ou a autoridade policial civil que chegar naquele local lá. Cessar a preservação do local do crime mediante autorização da autoridade competente. Senhores, é uma bronca muito grande isso aí. Por quê? Porque o policial, ele entende que chegou o delegado, né? Chegou alguém, a autoridade da Polícia Civil, chegou naquele local, ele, né, já pode pegar e saindo. Não, muitas vezes o delegado solicita, fala, olha, calma aí, dá um tempo aí, que o trem está aglomerado, deixa a gente terminar aqui, assim, assado. Naquele momento lá, que ele dispensar os senhores, aí sim, o senhor está liberado para as rondas normais, né, e depois até fazer o boletim de ocorrência, depois entregar lá para registro. Mas quem vai cessar a preservação do local do mediante autorização é o delegado, né? Ele fala, se ele falar, ó, segura a onda aqui, mas aí, assim, assado, o senhor permaneça, porque muitas vezes ele está vendo que está precisando de apoio em relação à segurança. Realizar os registros complementares se houver necessidade. Mas é interessante o senhor fazer esses registros através do boletim de ocorrência. O resultado esperado, senhores, que o policial militar arrole testemunha se houver, que o policial militar efetue a comunicação com a autoridade competente, que o policial militar relacione dados, objetos e vítimas com precisão, que o policial militar cesse a preservação mediante autorização da autoridade pericial ou superior de serviço, que o policial militar solicite a reposição dos materiais descartados, né? Tipo a fita zebrada ou algo nesse sentido aí. Nas ações corretivas, analisar a autenticidade dos documentos apresentados e a veracidade dos dados fornecidos, esforçar-se para o envolvimento de levantamento técnico que tenha todos os dados possíveis para um melhor conhecimento do fato delituoso e abreviem a ida ao local de crime. Caso o policial militar necessite adentrar ao local e se preservar, a ser preservado, deverá comunicá-lo tão logo a chegada do perito à autoridade competente. Como assim? Ele precisou adentrar no local do crime. Ele desconfia que o cidadão lá, o
a vítima continua com vida, está tendo, aparentemente tem sinais de vida. Ele vai ter que entrar lá para verificar. Ele entrou, olhou lá, constatou que aparentemente não tem sinais vitais. Ele retorna. Quando ele chegar à autoridade, ele vai falar, olha, eu tive que entrar lá para dar uma olhada ali. Né? Eu entrei lá, tá? Então ele informa, pode até ser relacionado no boletim de ocorrência, ou informa só o perito e fala, ó, esse local aqui eu andei nele aí, muitas vezes esse pé aí sujo de sangue aí é meu. Tranquilo? Porque eu tive que ir lá dar uma olhada. Ok? Essa pegada de pé aí no local aí, de coturno, é minha. Possibilidade de erro, realizar registro irregular. Cessar a preservação do local de crime antes do levantamento técnico. Não registrar os apoios a quem ficou responsável por coisas, objetos de crime, entre outras situações. Passar informações incompletas ou até mesmo incorretas sobre os fatos. Depois da perícia, não jogar o lixo adequado nos resíduos pessoais. Ok? As pessoas que vencem no mundo são os que procuram as circunstâncias de que precisam. E quando não as encontram, as criam. Essa é uma frase final, né? Vamos mudar o slide aqui. É um assunto meio complexo, ele é meio devagar, né? Então ele vai tranquilo. Então, senhores, nós vamos mudar o slide aqui, nós estamos no POP 4, lembrando, senhores, que são vários procedimentos, são várias atuações de policiais em locais ou ocorrências diversas. Então, vamos prestar atenção, porque também trata-se do tipo de serviço que a gente, que nós oferecemos à sociedade, tá ok? Clique lá.